Bom dia a todos, meu nome é Vandirlei, eu sou trabalhador do Lar Espírita União e é um prazer muito grande ter novamente a oportunidade de conversar com vocês no dia de hoje sobre a doutrina espírita. Desejo inicialmente que a espiritualidade maior esteja com todos nós. Hoje não vou trazer a vocês uma exposição e não serei também um expositor. Hoje eu serei um facilitador de estudo. Pretendo então facilitar para vocês um estudo a respeito de um tema bastante atual e contundente. Eu vou rever alguns conceitos da doutrina e vocês, ao final, poderão chegar às suas próprias conclusões conforme o entendimento que tiverem do que eu vou expor, ok? O tema é hoje a doutrina espírita em emergência. Para que serve a doutrina espírita em casos de emergência? Todos sabemos que estamos vivendo uma situação muito peculiar que está causando dor, sofrimento e muita apreensão em muitos de nós. Situação que está revolvendo a humanidade, que é a pandemia do Covid. Então eu pergunto, em casos de emergência, como a atual pandemia, com relação à doutrina espírita, nós podemos esquecê-la, não aplicá-la, ou buscá-la apenas em partes? Ou devemos buscá-la com ainda mais vigor e entendimento? Essas são as perguntas que vão nortear o nosso estudo e eu imagino que os senhores e senhoras já estão respondendo em seu íntimo, né? Para ajudar vocês nesse trajeto de aprendizado, eu vou relembrar alguns ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, ok? Primeiro, vamos entender o que é o bem segundo a espiritualidade superior que auxiliou Kardec na codificação da doutrina. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Essa é uma resposta à questão 630 do Livro dos Espíritos. E quais as características do homem de bem? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então aqui está simples, né? Praticar a lei de Deus é fazer o bem. Não praticá-la é fazer o mal. Ser um homem de bem é buscar a prática da lei de Deus. A questão 614 do Livro dos Espíritos expressa que devemos entender que a lei natural é a lei de Deus, que é a única verdadeira para a felicidade do homem, que indica o que deve fazer ou deixar de fazer. As leis de Deus são eternas e imutáveis por serem perfeitas. Já as do homem são obrigadas às modificações por serem imperfeitas. A harmonia que deve reinar no universo material, bem como no universo moral, se funda nas leis de Deus. Aqui vimos também que os espíritos fazem uma ligação entre as leis naturais e as leis de Deus, né? Que nós podemos considerar, né, que são as mesmas coisas. E sobre a moral? Na questão 629, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. A moral é a regra do bem proceder, é a regra de distinguir o bem do mal. Ela também funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, até aqui nós entendemos que fazer o bem, que o próprio bem, que a moral, que é distinguir o bem do mal, que a felicidade, todos esses conceitos se fundam na lei de Deus. E como a lei de Deus também são as leis naturais, todos esses conceitos também se fundam nas leis naturais. Bom, dito isso, podemos então perguntar quais são as leis de Deus? Imagino que nós já estamos careca de saber, né? Mas vamos recapitular.
As leis de Deus são as leis de adoração, lei de liberdade, do progresso, de sociedade, do trabalho, de destruição e conservação, lei de igualdade, de reprodução e, principalmente, lei de justiça, amor e caridade, as quais são oriundas lá de Moisés e abrangem todas as circunstâncias da vida. Para o estudo de hoje, nós nos ateremos somente às leis de liberdade, a lei de trabalho e a lei de justiça, amor e caridade. Então vamos lá. Lei de liberdade. O ensinamento de Jesus, conhecido como regra de ouro, de não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver na sociedade conforme os direitos e deveres que nos cabem. O homem não pode gozar de liberdade absoluta porque precisa uns dos outros. Porque desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumprem respeitar. Ok? Inicialmente, então, faremos uma diferenciação entre liberdade de pensar e de consciência. Liberdade de pensar. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr impedimentos, sendo o homem responsável pelo seu pensamento perante Deus. Já a liberdade de consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, e, por restrições, a liberdade de consciência fazer os homens agirem em desacordo com o seu modo de pensar e fazê-los hipócritas. Então, vejam só, por restrições, a liberdade de consciência fazer os homens agirem em desacordo com o seu modo de pensar e fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Entendemos a importância disso, da liberdade de pensamento e consciência? A liberdade de pensamento e consciência nos leva ao livre-arbítrio. Quem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O livre-arbítrio existe para, quando no estado de espírito, fazermos a escolha de nossas provas, e quando encarnado, o livre-arbítrio existe na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos somos submetidos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria responsabilidade por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Deus sabe perfeitamente o que nós valemos, mas nos dá toda a responsabilidade de nossa ação, uma vez que temos a liberdade de fazer ou não fazer. A liberdade de fazer ou não fazer significa a possibilidade de escolha, segundo nossa liberdade de consciência. Dotados da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova pelas quais passamos tem por efeito nos pôr em luta com as tentações do mal e nos dar todo o mérito quando resistimos e praticamos o bem. Ora, se formos impedidos de escolher entre o bem e o mal, ou seja, se formos impedidos de sermos livres, é-nos retirada a oportunidade divina de enfrentarmos os obstáculos para o nosso progresso. E assim, perdemos o mérito do possível bem que alcançaríamos. Resumindo, para sermos morais, fazermos o bem, buscarmos a felicidade e, inclusive, sermos caridosos, precisamos exercitar plenamente o livre-arbítrio. Precisamos exercitar nossa vontade, precisamos escolher por nós mesmos. Isso significa que quando deixo de fazer o mal simplesmente por uma restrição governamental, por exemplo, eu não estou verdadeiramente fazendo bem, porque é possível que eu só deixe de fazer o mal por receio da punição.
e não estou realizando uma escolha livre. E digo mais, mesmo que eu concorde intimamente com essa lei restritiva, por exemplo, a proibição de ir e vir em determinados horários, julgando que o resultado será benéfico para a comunidade, o que é uma boa intenção, isso não é desejar o bem, ou não é fazer o bem, porque o princípio da liberdade não está presente e, portanto, não é uma escolha livre do livre arbítrio. Como disse Cristo, respeitar a lei divina é desejar a liberdade de escolha para mim e para o próximo. Ou seja, fazer aos outros o que fazer aos outros o que desejo que façam a mim. Eu só posso desejar a mim os direitos da lei de Deus. E, portanto, devo desejar aos outros os direitos dessa mesma lei. Ok? Vamos à lei do trabalho, então. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Toda ocupação útil, para si mesmo ou para os outros, é trabalho e independe de remuneração. O trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência de nossa natureza corpórea. É expiação ao mesmo tempo e um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que nosso alimento, nossa segurança e nosso bem-estar dependem de nosso trabalho e de nossas atividades. Do trabalho para o homem resulta duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, sendo que o limite do trabalho são o das forças, ou seja, a espiritualidade que auxiliou na codificação não sugeriu nenhum limite ao trabalho a não ser o da força, nenhum limite de idade, de sexo ou de qualquer condição ou circunstância externa. A respeito disso, Kardec comenta após a questão 685. Não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se faz generalizar, ou quando se generaliza, quando se provoca a suspensão do trabalho, assume proporções de um flagelo, qual a miséria. Ou seja, quando a falta do trabalho se generaliza, essa suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, tal qual a miséria. Daí a importância do trabalho. Então, amigos, leis restritivas quanto ao trabalho, em qualquer situação, leis restritivas ao trabalho em qualquer situação, além de obstar um direito natural das pessoas, que proporciona o progresso reencarnatório, torna o homem indigno. Proibir-lhe o trabalho torna o homem indigno, torna-o dependente, torna-o infantil. Retira-se dele um direito consagrado nas Escrituras, nas leis de Deus e nas próprias leis do Cristo. Pois ele disse: ganha o teu pão com o suor do teu rosto. Entendido? Muito bem. Passamos então à lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante das leis naturais, porque ela faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis. Lei de justiça. Os direitos naturais, os quais fazem parte da lei de Deus, são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Assim,
podemos definir que a justiça consiste também em respeitar os direitos dos demais, e sua base está no que Cristo disse: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. O homem tem necessidade de viver em sociedade e com isso nascem obrigações especiais. E a primeira de todas é de respeitar o direito de seus semelhantes. O caráter seria a do verdadeiro justo, do homem que praticasse o respeito aos direitos dos demais em toda a sua pureza, tal qual Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade. Mas, sendo a justiça uma lei da natureza, como podemos explicar que os homens a entendem de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então vejam, amigos e amigas, também no conceito de justiça, segundo a codificação kardeciana, na definição de justiça, segundo a codificação, nós também encontramos novamente que a justiça se refere ao respeito aos direitos naturais, as quais fazem parte das leis de Deus. E a caridade? O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sentimentos esses que são a base da harmonia entre os homens. A caridade não se restringe às esmolas, abrange todas as relações em que nos achamos com o nosso semelhante, sejam inferiores, iguais ou superiores. A expressão mais completa da caridade é amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos o que os outros fizessem por nós, porque isso resume todos os deveres do homem para com ele e para com o próximo. Essa é a definição de caridade. BIP, né? Benevolência, indulgência e o perdão. A indulgência para as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Com relação à benevolência, nós podemos olhar alguns conceitos, algumas definições que vão ajudar na conclusão desse estudo. Benevolência, como já vimos, o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Quais as características do homem de bem? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então também aqui no conceito de bem, nós temos aqui o respeito às leis, né? As leis de Deus e as leis naturais e aos direitos naturais. A caridade não se refere apenas ao assistencial ou ao assistencialismo. Ela se refere também em cumprir as leis de Deus e por isso tem a ver com justiça. A caridade tem a ver com o cumprimento das leis de Deus e, em consequência, tem a ver também com a justiça, com a liberdade e com a lei do trabalho. Ou seja, eu sou caridoso também quando eu faço o bem no sentido de cumprir as leis e também quando eu respeito esses mesmos direitos sobre as leis que o próximo tem. Ok? E nós, entendido essa questão das leis de caridade, da lei de trabalho, da lei de justiça, que todas elas têm a ver com o respeito às leis de Deus, às leis naturais. E nós, como espíritas, qual é a nossa missão? Ou que tipo de missão que nós podemos resgatar da codificação para auxiliar o nosso estudo? Ide e pregai. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instruções e as instituições,
por meios diretos e materiais. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretem e excitam. E isso depende da educação. Então, enquanto espírito encarnado, nós temos a missão de nos melhorar e melhorar as nossas instituições, e isso é feito por meio da educação moral. Não exatamente da educação formal, mas da formação dos caracteres, né? Como diz Kardec. E a ética apresentada na doutrina espírita é ótima para se fazer isso, para uma educação ética e moral, segundo o conceito cristão. Bom, até aqui, meus amigos, tudo que eu falei foi buscado no livro dos Espíritos, de forma quase que literal. E dito isso, passo agora eu a concluir o nosso estudo. Eu quero deixar claro que esse estudo e essas posições de minha parte não tem nada a ver com questões ideológicas ou políticas. Eu apenas tentei trazer para vocês alguns conceitos expostos na doutrina espírita em comparação, para que nós possamos comparar nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes em vista da situação emergencial que ocorre e também as atitudes, os comportamentos das instituições e das autoridades, ok? Então voltemos àquelas perguntas iniciais. Para que serve a doutrina em casos de emergência? Em casos de emergência, como a atual pandemia, com relação à doutrina espírita, nós podemos esquecê-la, não aplicá-la, ou buscá-la apenas em partes, ou devemos buscá-la com mais ainda vigor e entendimento? Olha, eu não encontrei em nenhum texto da doutrina que devemos suspender a busca de nossa elevação moral por meio dos ensinamentos de Cristo quando em situação de emergência ou calamidade. O que eu encontro é que o bem, fazer o bem, a moral, que é distinguir o bem do mal, a felicidade, pelo menos a felicidade possível nesse mundo, a justiça e a caridade principalmente, elas se fundam na lei de Deus. E a lei de Deus, ela se desdobra nas leis naturais, que elegem, por consequência, os direitos naturais, como a lei de liberdade, a lei do trabalho e da lei de justiça, amor e caridade, sem distinção de qualquer evento, ou qualquer tempo, ou qualquer situação. Portanto, meus amigos, a atual situação especial que vivemos, tendo como prisma o que nós entendemos dos ensinamentos da doutrina espírita e por fundamento a mensagem do Cristo, não justificaria as imposições que restringem os direitos à liberdade, ao trabalho, de ir e vir, etc. Fazendo isso, na verdade, nós estaríamos mesmo nos distanciando da mensagem cristã do amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus é cumprir suas leis. E amar ao próximo é respeitar-lhe os seus direitos constantes nas leis divinas. Por óbvio, as imperfeições institucionais que vivemos, as atitudes imperfeitas de nossas instituições, refletem nosso próprio adiantamento, ou não, moral, mas isso não nos isenta de pensar sobre elas e identificar, mediante o prisma doutrinário, suas deformidades. Avaliar as nossas instituições e suas ações, comparando-as aos ensinos da doutrina, é condição essencial para o progresso dessas instituições. Afinal, enquanto espíritas, nós devemos constantemente observar o mundo ao redor sobre o prisma da codificação kardeciana, que nada mais é, segundo entendemos, a própria mensagem do Cristo.
Alguém até pode comentar que não estamos preparados para viver a liberdade e os direitos ensinados na codificação. É possível, eu até concordo, mas considero que pensar assim é inverter a causa pelos efeitos. A lógica não é ser perfeitos para poder viver os direitos e as leis, mas sim exercitar essas leis e esses direitos para alcançar a perfeição. É o que diz na doutrina. A lei de Deus, meus amigos, quer que sejamos livres, conscientes e autônomos para daí escolher entre o bem e o mal, tornando-nos verdadeiramente caridosos, justos e morais. E por fim, e merecidamente, receber o mérito por nossas ações, pensamentos e sentimentos na prática do bem. Duvidar disso é afirmar que Deus está errado e que as leis do homem é que estão certas. Paz e bem, meus irmãos, tenham um ótimo dia. Eu desejo sinceramente que essas reflexões possam ajudar os amigos no entendimento das situações atuais com relação à doutrina espírita, que é um manancial de sabedoria. Como disse, obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Paz e bem.